Em julho de 2021, eu visitei um local chamado Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, mais comumente conhecido como Caldeirão do Beato José Lourenço, localizado na zona rural da cidade do Crato, no estado do Ceará. Este é um lugar com certa relevância histórica pela presença indígena, como também pela presença de padres, jesuítas e colonos séculos atrás, além do surgimento de uma comunidade liderada por um beato paraibano que existiu ali por alguns anos, entre as décadas de 1920 e 1930. Nesse período, viveu por essa região um beato chamado José Lourenço Gomes da Silva, nascido em Pilões de Dentro, no estado da Paraíba. Filho de escravos alforriados, o beato José Lourenço foi líder da comunidade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Quando chove em um certo local desse lugar, onde há grandes pedras, ocorre um ajuntamento d'água entre elas, o que dá o aspecto de um grande caldeirão se for visto de cima. Esse fato é o que deu origem ao nome Caldeirão. A razão de o nome do lugar que visitei e cujas imagens você verá em breve começar com a palavra caldeirão nós já entendemos, mas por que esse lugar que visitei é chamado Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ou Caldeirão dos Jesuítas, ou ainda Caldeirão do Beato José Lourenço, nome pelo qual é mais conhecido? É isso que quero explicar nesse vídeo, além de mostrar a você as imagens desse lugar. O nome Caldeirão da Santa Cruz do Deserto é o nome usado para fazer referência a um movimento messiânico que surgiu ali. Ao longo da história, surgiram diversos movimentos que foram categorizados como messiânicos. Quando procuramos pelo significado do termo messianismo, vemos que messianismo é a crença na vinda ou retorno de um libertador divino que trará, entre outras benesses, liberdade para um povo que está oprimido. E dentro da perspectiva dos historiadores, há o messianismo judaico, o messianismo cristão, houve o messianismo português, que é chamado sebastianismo, em se tratando dos movimentos apontados como messiânicos que apareceram no Brasil, as comunidades que eram formadas tinham uma liderança religiosa. No site todamateria.com.br é dito que há formas de messianismo que, abre aspas, apontam para um redentor puramente humano, ainda que tenha características especiais, cuja missão é restaurar o mundo, fecha aspas. De acordo com o site sohistoria.com.br, abre aspas, movimentos messiânicos são movimentos sociais que apresentam em sua origem forte aspecto religioso, em especial a esperança de ver reproduzido na terra um reino divino, marcado pela bonança e a felicidade. Por isso o nome remete à ideia do Messias, esperado pelos judeus para redimir a humanidade, fecha aspas. No site shemaisrael.com é afirmado o seguinte, abre aspas, de acordo com alguns estudiosos, o messianismo originou-se entre os judeus depois da destruição do primeiro templo, ocorrida no ano de 586 a.C. Os exilados da Babilônia ansiavam pela restauração de seu estado e do Templo de Jerusalém. Outras teorias explicam o messianismo a partir da convicção de que os judeus eram o povo escolhido por Deus para regenerar o mundo. De qualquer maneira, há uma tendência muito forte na defesa de que foram os judeus que melhor conceberam a ideia messiânica, mesmo havendo possíveis influências egípcias e babilônicas no princípio do movimento. Em muitos aspectos, o messianismo expressa a teologia da esperança. Joseph Sarachek comenta que a doutrina da esperança foi, em grande parte, responsável pela sobrevivência do povo judeu em meio de tantas perseguições. Fecha aspas. Quando pesquisamos sobre movimentos messiânicos, vemos que entre os movimentos messiânicos surgidos no Brasil, dois são considerados os maiores, o de Canudos e o de Contestado.
Esses movimentos messiânicos se assemelhavam em dois aspectos: a quantidade de membros seguidores e a agressividade da parte do governo da época em lidar com eles. Quando o Brasil deixou de ser monarquia para se tornar essa república que conhecemos, houve o ajuntamento de camponeses em torno de líderes que tinham carisma. Esses líderes muitas vezes asseguravam aos camponeses que estes teriam uma melhoria nas suas condições de vida. Assim, acabavam surgindo comunidades, os chamados movimentos messiânicos. Fazendo uma pequena pausa sobre o assunto, a nossa ida até o caldeirão da Santa Cruz do Deserto, o caldeirão do Beato José Lourenço, durou mais de 1h30. Meu esposo e eu acabamos nos perdendo no caminho. Indo pela estrada errada, encontramos muitos urubus em torno de uma carcaça bovina e paramos para filmá-los um pouco, pois nunca havíamos visto tantos urubus juntos. Receosos devido à nossa presença, algumas dessas aves voaram para as árvores próximas. Encontramos a estrada correta e seguimos a nossa viagem em direção ao caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Voltando ao assunto sobre o qual falava anteriormente, eu mencionei rapidamente o messianismo e citei alguns trechos de referências, porque o que aconteceu ali no sítio Caldeirão é categorizado como um movimento messiânico. Antes de contar a história desse lugar, vou falar brevemente sobre o que encontrei aqui assim que cheguei. Estas são imagens do momento em que eu chegava no caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Há um local logo no começo do caldeirão que não irei mostrar agora, pois ainda não contei o que aconteceu aqui, mas eu o mostrarei mais adiante. Quando chegamos ao caldeirão, vemos uma igrejinha branca e azul. Há uma cruz de madeira na frente da igreja e ao lado direito, duas casas habitadas por pessoas da região. Dentro da igrejinha há uma cruz azul e 3 estátuas. A estátua que está no centro está representando Santo Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas. Numa mesinha, há objetos retratando aquilo que era o foco da vida do Beato José Lourenço: fé, trabalho e oração. No caldeirão há também um espaço situado ao lado esquerdo da igreja. Nesse espaço estão abrigados diversos painéis, fotografias, entre outros objetos relacionados à história do lugar. Alguns dos painéis indicam que foram produzidos para divulgar estudos acadêmicos sobre a história do caldeirão ou algum tema que se relacione com esse lugar. Nesse lugar há um genipapeiro, a árvore que produz o genipapo, fruta que eu nunca tinha visto antes até o momento da visita ao caldeirão. Próximo à igrejinha há um juazeiro, árvore que deu nome a Juazeiro do Norte e que também eu nunca tinha visto antes até o momento em que cheguei a esse lugar. E é uma árvore que permanece verde o ano inteiro e é cheia de espinhos também. Continuando o que eu estava dizendo antes,
A história desse lugar é a seguinte: José Lourenço Gomes da Silva trabalhava junto a seus familiares no que chamamos de latifúndio, termo que usamos para nos referirmos a uma propriedade rural bem extensa, em muitos casos pertencente a uma única pessoa. É muito comum que num latifúndio haja a produção de apenas um produto. Chamamos esse tipo de produção de monocultura, cujo foco é o mercado externo. Há casos também de latifúndios onde não se faz um aproveitamento pleno da terra. Passado algum tempo trabalhando num latifúndio com sua família, José Lourenço foi para a cidade de Juazeiro do Norte. Ali, ele conheceu o padre Cícero Romão Batista, sacerdote católico nascido no Crato e figura histórica de grande importância para sua terra natal, bem como para a cidade de Juazeiro do Norte. José Lourenço arrendou um pedaço de terra num sítio chamado Baixa Dantas, no Crato. Contando com o apoio e o trabalho de romeiros, aquela terra arrendada por José Lourenço começou a dar frutos bem como cereais. Ao contrário do que ocorria nas fazendas daquela região, tudo que era produzido pelos romeiros era dividido igualmente entre eles. O caldeirão acabou se tornando uma grande comunidade que dava abrigo a famílias camponesas. Tendo se tornado o líder daquela comunidade que continuava a se desenvolver e crescer no sítio Baixa Dantas, a vida de José Lourenço passou a ser devotada à religião, à prática da caridade. O beato José Lourenço também era quem determinava as atividades que aconteciam na comunidade, de acordo com o texto publicado no site Wikipédia sobre o caldeirão da Santa Cruz do Deserto. No mesmo texto é informado que o beato Lourenço ensinava agricultura, bem como medicina popular às pessoas que eram parte da sua comunidade. O padre Cícero Romão Batista, por sua vez, enviava à comunidade liderada por José Lourenço no sítio Baixa Dantas pessoas que necessitavam de trabalho, que queriam dedicar-se à fé ou mesmo pessoas que haviam infringido a lei. E aqui eu entendo, de acordo com o contexto do texto, que essas pessoas que cometeram crimes eram enviadas para lá para que fossem regeneradas através do trabalho em comunidade e da fé, sob a liderança do beato José Lourenço. Em 1914, ocorreu uma revolta conhecida como Sedição de Juazeiro. Cearenses de grande influência e poder entraram em confronto com o governo federal, pois o governo federal estava interferindo na política do estado do Ceará, na chamada, abre aspas, política do coronelismo, fecha aspas. Surgiu então uma revolta da parte dos cearenses contra as intervenções do governo federal. No site Wikipédia é afirmado que, abre aspas, sob a liderança de Floro Bartolomeu, Nogueira Acioli e do padre Cícero Romão Batista, um exército de camponeses resistiu à invasão das forças do governo federal e marchou até Fortaleza, invadindo a capital e depondo Franco Rabelo. Após a revolta, padre Cícero sofreu retaliações por parte da igreja. Entretanto, permaneceu como eminência parda da política cearense por mais de uma década e não perdeu sua influência sobre a população camponesa, que passou a venerá-lo como santo e profeta. Fecha aspas. O líder e beato José Lourenço não participou daquela sedição. No entanto, suas terras foram invadidas após esse evento. Passado algum tempo, o beato Lourenço e aqueles que o seguiam reconstruíram a comunidade. No ano de 1921, o padre Cícero Romão foi presenteado pelo industrial e empreendedor cearense Delmiro Gouveia com um boi. O nome do boi era Mansinho. O boi Mansinho foi deixado aos cuidados do beato José Lourenço. Naquela época, havia pessoas que não gostavam do padre Cícero Romão e elas aproveitaram o fato de que o beato José Lourenço era responsável por cuidar do boi Mansinho para inventar histórias. Caluniadores espalharam boatos de que o beato José Lourenço estava prestando culto ao boi do padre Cícero. Segundo um texto no site Wikipédia a respeito do beato José Lourenço, a Igreja Católica
abre aspas, que já estava irritada com os supostos fenômenos sobrenaturais ocorridos em Juazeiro do Norte, pressionou o padre Cícero para que tomasse uma decisão. Fecha aspas. Numa tentativa de amenizar aquela situação, o médico e político Floro Bartolomeu, que era amigo do padre Cícero, ordenou a prisão do beato José Lourenço e a morte do boi Mansinho. O boi Mansinho foi morto e o beato foi posto em liberdade poucos dias depois. Farei uma pausa agora para mostrar a vocês o local que é a razão pela qual o nome desse lugar se inicia com a palavra caldeirão. Quando chove bastante nesse lugar, muitas águas se ajuntam aqui, e se for visto de cima quando está cheio de água, ele fica parecendo um caldeirão, uma grande vasilha. Continuando o que eu estava dizendo antes, no ano de 1926, com a venda do sítio Baixa Dantas, o novo dono ordenou a retirada da comunidade do beato José Lourenço de suas terras. Os romeiros foram abrigados pelo padre Cícero Romão numa fazenda chamada Caldeirão dos Jesuítas, que, assim como o sítio Baixa Dantas, estava localizada no Crato. E esse foi o lugar que eu fui visitar pela primeira vez em julho de 2021, lugar cujas imagens estão presentes nesse vídeo que você assiste agora. Na fazenda Caldeirão dos Jesuítas, José Lourenço e seus seguidores romeiros retomaram os trabalhos em comunidade. Assim como fora no sítio Baixa Dantas, na fazenda Caldeirão dos Jesuítas, os romeiros trabalhavam e o fruto do trabalho era repartido por igual. O excedente era comercializado e o lucro disso era usado na compra de itens que eles necessitavam. No Caldeirão, cada família da comunidade, sob a liderança do beato José Lourenço, tinha sua casa. Os que fossem órfãos tornavam-se afilhados do beato. Naquela fazenda foram erigidos pelos seguidores do beato um templo e um cemitério. A comunidade se expandiu, chegando a ter mais de 1000 pessoas. Quando veio uma seca no ano de 1932, a comunidade se expandiu ainda mais, pois muitas pessoas necessitadas, sofrendo com a seca, iam para lá. O padre Cícero Romão faleceu 2 anos depois, no ano de 1934, e isso fez com que muitas pessoas no Nordeste passassem a considerar o beato José Lourenço o sucessor dele. Cada vez mais e mais pessoas abandonavam seus trabalhos difíceis e iam para a comunidade do Caldeirão dos Jesuítas. Aquela comunidade era vista como uma espécie de paraíso por muitos que tinham uma condição de vida muito difícil e por aqueles que eram de algum modo explorados no trabalho. Toda essa situação começou a gerar um incômodo em gente muito poderosa na época. Falando de maneira geral, pessoas que dominavam aquela região
começaram a achar que tudo aquilo poderia se tornar um problema. Com o falecimento do padre Cícero Romão, a comunidade e o seu líder, o beato José Lourenço, ficaram sem proteção. Poucos anos depois, em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, a comunidade do beato Lourenço foi destruída sob a acusação de comunismo. Sobreviventes ao ataque formaram uma nova comunidade, mas no dia 11 de maio do mesmo ano, essa nova comunidade também foi atacada, mas desta vez foi ainda pior. Essa nova comunidade foi bombardeada e ocorreu uma grande matança. O ataque à comunidade foi duplo, foi por terra e também pelo ar. Os dados oficiais apontam que o número de mortos foi 400, mas há outras estimativas. Uma chega a 700 mortos. Outras estimativas chegam a mais de 1.000 mortos. De acordo com o texto a respeito do caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que encontrei no site Wikipédia, até mesmo os parentes próximos e os descendentes dessas pessoas não tiveram acesso à informação quanto ao local em que os camponeses mortos no bombardeio foram enterrados. Abre aspas. Presume-se que a vala coletiva encontra-se no Caldeirão ou na Mata dos Cavalos, na Serra do Cruzeiro, região do Cariri, fecha aspas. Com a nova comunidade massacrada, o beato José Lourenço escapou para o estado de Pernambuco. Ali, ele faleceu com a idade de 74 anos, de peste bubônica. Após sua morte, seu corpo foi levado por um cortejo de muitas pessoas para a cidade de Juazeiro do Norte. O enterro do corpo do beato Lourenço aconteceu no cemitério do Socorro. Estas são as ruínas da antiga casa onde residiu o beato José Lourenço. A casa onde residiu o beato José Lourenço também foi destruída durante o bombardeio contra a comunidade do Caldeirão. Quero citar ainda outros trechos do mesmo texto do site mencionado anteriormente. Abre aspas. Da época da Irmandade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, existem ainda a Capela Branca, que tem como padroeiro Santo Inácio de Loyola. Ao lado da ermida, 2 casas, um muro de laje de um velho cemitério, um cruzeiro e no alto as ruínas da residência do beato José Lourenço. Fecha aspas. Em outro ponto do texto é informado que, abre aspas, a ONG SOS Direitos Humanos entrou com uma ação civil pública no ano de 2008 na Justiça Federal do Ceará, contra o governo federal do Brasil e governo do estado do Ceará, requerendo que o Exército Brasileiro tornasse público o local da vala comum, fecha aspas.
Além de requerer que fosse informado o local onde foram enterrados os camponeses mortos no bombardeio, a ONG SOS Direitos Humanos fez ainda outros requerimentos, entre eles que fosse incluída na história oficial, abre aspas, a título pedagógico, a história do massacre do sítio da Santa Cruz do Deserto ou sítio Caldeirão. A pedido do Ministério Público Federal da cidade de Juazeiro do Norte, a ação foi extinta sem julgamento de mérito pelo juiz da 16ª Vara Federal de Juazeiro do Norte. A ONG recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife, Pernambuco, requerendo que a ação seja julgada o mérito porque o crime cometido contra a comunidade do sítio Caldeirão é de lesa humanidade e, portanto, imprescritível. Fecha aspas. Continuando o que eu estava dizendo antes, a ONG chegou inclusive a pedir ajuda a entidades estrangeiras. O pedido também foi estendido a geólogos, geofísicos e arqueólogos para que estes auxiliassem a localizar os corpos dos mortos no caldeirão. Sobre o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, foi produzido no ano de 1986, um documentário que podemos encontrar na internet. O documentário foi dirigido pelo cineasta Rosenberg Cariri e, através dessa produção, temos acesso aos depoimentos de pessoas que sobreviveram ao massacre da comunidade que vivia naquele lugar. O que aconteceu com a comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ou Caldeirão do Beato José Lourenço, foi tão relevante, tão marcante na história dessa região do Crato, que foi comparado à Guerra de Canudos, no estado da Bahia. Os links dos textos dos quais citei trechos aqui estão logo abaixo na descrição desse vídeo. Fiquem agora com algumas imagens feitas por mim durante o caminho de volta. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.